Olá, está no ar o programa Trânsito Seguro, hoje dia 26 de setembro de 2019. Hoje, um dia depois do encerramento da Semana Nacional de Trânsito. E como a gente vem fazendo durante os nossos programas, a gente vai apresentar aqui as imagens, enfim, os eventos que as pessoas têm feito pelo Brasil, que está sendo muito legal. Hoje a gente vai mostrar evento que duas pessoas fizeram aí pelo Brasil. A gente vai, durante a nossa entrevista, a gente vai apresentar esses trabalhos que foram realizados. E você que está acompanhando o programa, se fez alguma ação em pró à Semana Nacional de Trânsito, manda as fotos para nós, né, através do e-mail programatransitoseguro@gmail.com. Bom, hoje a gente tem uma entrevista muito especial aqui, a gente já anunciou, né, durante a semana que antecede o programa. A gente tem a participação hoje do João Pedro Correia, também conhecido como J. Pedro Correia. Ele é especialista em programas de segurança no trânsito, foi jornalista, relações públicas, consultor em comunicação empresarial. Em 1987, ele criou o programa Volvo de Segurança e até hoje ele atua como consultor. Também é palestrante profissional, com participação em cerca de 400 eventos no Brasil e no exterior. Também é autor de 3 livros, 20 anos de lições no trânsito no Brasil, em 2009, Cultura de Segurança no Trânsito, Casos Brasileiros, que é esse livro que eu tive o prazer de receber já faz alguns anos, estava até comentando com o J. Pedro aqui, e também Educação para o Trânsito no Brasil e no exterior, que ainda está não publicado. J. Pedro, um prazer tê-lo aqui. Esqueci de alguma coisa aqui ou não? Não, já falou demais. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite, o prazer é meu. Aliás, eu digo sempre que eu rodo pelo Brasil afora, rodo bastante pelo Brasil afora, e sempre que tenho oportunidade de encontrar os Alessandros Ferros por aí afora, eu gosto de prestigiá-los, porque acho que isso é um dever daqueles que estão batalhando pela segurança, porque nós sabemos o quanto esses programas locais, regionais, têm necessidade também de entrevistas de gente de fora, Sim. Não de entrevistas, mas de debates, de novas ideias, de novas discussões sobre trânsito. Por isso que eu venho com muito prazer ao seu programa para cumprimentá-lo pelo seu esforço em prol do trânsito e dizer que estou às suas ordens aí para a gente conversar o que você quiser. Eu agradeço, o senhor tem muito mais experiência do que eu, pelo que eu pude acompanhar nesse livro fantástico, que tem histórias fantásticas aqui sobre trânsito, né? Certo. E de ações de pessoas, de empresas, né? De parlamentares também, que vem lutando pelo trânsito. Certo. Né? E eu acredito que vai ser um bate-papo muito bacana hoje. Bom, eu separei algumas perguntas aqui, até para direcionar o nosso bate-papo aqui. O que trouxe você a se dedicar a essa área de trânsito? Por que você entrou nesse mundo de trânsito, de segurança no trânsito? É assim, a gente nem sabe por que começa, mas sabe depois da dificuldade de encerrar. Sim. Eu era gerente de comunicação da Volvo, da fábrica de ônibus e caminhões da Volvo em Curitiba, e eu viajava bastante à Suécia por causa da Volvo, que é de origem sueca. E eu percebi na Suécia o quanto o valor segurança era importante para a marca Volvo. Isso que ano que era? Isso a partir de 78 até 85, 86. Em 87, quando a empresa faria 10 anos de Brasil, nós estávamos buscando ideias de como comemorar, e eu sugeri à direção da Volvo que era um ano difícil, eram os anos de crise econômica, sim. Os anos 80 foram muito complicados na década passada, na década de 80, 90, mas eu propus de, em vez da empresa fazer uma grande festa, ela dá o presente à sociedade brasileira oferecendo um programa de segurança no trânsito, um programa de conscientização. Naquela época da já sociedade. tinha muitos problemas no Brasil com relação a acidente? Problema sempre teve. Certo. 86, na verdade, foi o pior ano individual de fatalidades no trânsito brasileiro até aquela data.
morreram em 86 27.300 pessoas. Puxa. A frota Se for comparar, era pequena a frota sim. era um terço do que é hoje. Sim, sim. A população era menos ainda, de formas que era um número excessivamente Sim, alto. sim. Mas havia também, desde lá, a suspeita clara de que o número real era o dobro daquele anunciado. O senhor sabe que até hoje eu fico pensando, né? O estudo é feito em cima de acidente de trânsito e seguro DPVAT, o que é pago. O Brasil é muito grande. Será que tem esse controle bem efetivo? Não deve ter, né? Não. Os números do DataSUS, eles saem das secretarias municipais de saúde. De saúde. Então, cada município brasileiro tem uma secretaria municipal de saúde e cada secretaria municipal tem a obrigação de checar qual foi a causa do óbito da pessoa que está registrada na cidade. Sim. Então, eu diria que dos sistemas que nós temos, é o sistema mais confiável que temos. Agora, como nós temos 5.570 municípios, pois é, e nós temos municípios muito pequenos, eu conheço municípios brasileiros em que o secretário de saúde é um contador. Talvez não faça nenhuma relação, né? Não mande essa informação para quem de direito. Ele até pode mandar uma informação, mas ele não vai ter uma acuidade na busca da informação correta, ele não vai ter gente qualificada para fazer essa pesquisa, essa visita e tal. Por isso que nós devemos considerar que há, eventualmente, algum tipo de falha no sistema. Mas ainda assim, é um sistema confiável e eu acho que se não é exatamente o número que nós temos ali, é um número muito aproximado. Sim. O problema do DPVAT, na minha visão, é que ele depende muito do interesse de quem vai atrás, né? De quem vai atrás. Sim. E muitas vezes quem vai atrás também não está bem orientado, talvez? Não, eu acho que está mal intencionado muitas vezes. Sim. Quer dizer, que vai lá buscar uma indenização a qual ele não tem direito. Sim. Eu não posso dizer que exista isso, sim. mas já houve, a gente sabe que isso houve bastante no passado. Pelo que eu vejo agora, a nova administração do DPVAT, da administradora líder, está muito mais atenta a essas possíveis fraudes. E hoje, com toda a tecnologia, está mais fácil de controlar isso também, né? Exatamente. Essa semana, inclusive, na segunda-feira dessa semana, saiu um novo trabalho da líder da DPVAT sobre causas de mortes, a taxa de fatalidades no Brasil. Eu já recebi o material, já até baixei no meu computador, mas ainda não tive oportunidade de ver. Sim. Mas sei que é um trabalho interessante e é uma nova visão do DPVAT que eu gostaria que fosse realmente mais acurada, mais realista, mais perfeita, digamos assim, e que pudesse servir mais à sociedade brasileira. Sim, com certeza. Porque nós precisamos muito dessa informação. Não tenha dúvida, até mesmo para poder mapear, para poder fazer os trabalhos preventivos, né? Um grande problema brasileiro, de verdade, é que nós não nos preocupamos muito com estatísticas. Pois é. Quer dizer, então você vê, nós temos aí tanta gente pelo Brasil afora fazendo programas de trânsito, fazendo educação de trânsito, fazendo prevenção de acidentes. Aí eu pergunto, onde é que você quer chegar? Ah, não, nós queremos prevenir. Mas quanto? Quanto de quanto? E aí nós não temos números. Quer dizer, não é que não temos. Nós temos os números que podemos acessar, mas as pessoas não sabem. Verdade. Então passa a ideia de que são como remadores que estão remando, mas sem saber exatamente para onde. Sem saber onde o barco vai parar. Sem destino, sim, certo? Sim. E isso realmente torna esse esforço realmente meio inócuo, certo? E um pouco sem sentido. Sem efeito. A gente vai continuar e antes disso, eu queria falar, como eu disse, né? A gente encerrou ontem no país a Semana Nacional de Trânsito e a gente pede para o pessoal enviar os trabalhos que foram realizados. Então a gente vai pedir para
para o Jonas mostrar agora, o pessoal, Marcos Paula, ele realizou esse evento lá em Rondônia. Ele é do Detran de Rondônia. Então, através da equipe de educação de trânsito do Ciretran, de Seringueiras, realizou a abertura da Semana Nacional de Trânsito, foi no dia 18 agora, a abertura, no centro da cidade, com intervenção da rua. Foram blitz educativas, simulação de vítimas acidentados, como a gente está mostrando na imagem aí, encenação teatral e orientações nos comércios. Trabalho é importante fazer, né, de conscientização, indo lá na ponta da linha, para os motoristas, para os pedestres, tá? Um abraço, o Marcos Paula, que ele é do Detran de Rondônia, lá de Seringueiras. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Então, a gente estava falando, o senhor entrou nesse meio de trânsito. Isso. Em 87, o senhor trouxe a ideia da Suíça para cá. Da Suécia, perdão. Para fazer um programa para acordar a sociedade brasileira para a alta taxa de fatalidades no trânsito do Brasil. A Volvo comprou a ideia. O programa foi, felizmente, muito bem sucedido e virou uma referência nacional. E eu acho que prestou um grande serviço ao país para despertá-lo para o problema. O problema é que o país é surdo, mudo e cego. E isso faz com que realmente as coisas sejam difíceis. E aí a máquina, o homem vai evoluindo a máquina para poder suprir essa questão do homem, né? Mas felizmente nem tudo foram problemas, não. Nós tivemos muitas dificuldades e ainda temos hoje, o trânsito ainda hoje é um problema no Brasil. Mas se nós considerarmos que em 86 morreram 27 mil e no ano passado, segundo os dados preliminares do DataSUS, morreram 30.500, nós vamos ver que nós diminuímos bastante Sim. esse gap, esse buraco negro que tinha aí, considerando que a população mais que dobrou, ou quase dobrou, e a frota... E a facilidade do acesso à aquisição de veículos também, né? Então, tudo isso fez com que tivesse muito mais carros para o mesmo espaço, Sim. ou praticamente para o mesmo espaço. Então, consequentemente, nós devemos dizer que houve sim uma evolução, certo? Só que não foi a evolução na dimensão, na intensidade que nós gostaríamos, que nós precisaríamos. Tá. A gente vai fazer nosso intervalo rapidinho, é 1 minuto, não sai daí, a gente já volta. Quem tem filho como eu, ou é responsável por cuidar de alguém, tem sempre a mesma preocupação. Hoje está tudo tão mais simples, tão mais rápido, tão veloz, que às vezes a gente nem percebe que alguém do nosso lado está passando por dificuldade. Mudanças repentinas de comportamento, isolamento e marcas de cortes pelo corpo ou outros ferimentos são sinais de que alguém que você tanto ama pode estar em perigo. Quem faz isso contra o próprio corpo não está querendo chamar a atenção. Pode ser o sinal de uma dor profunda, que só vai sarar com acolhimento, atenção dos pais, da escola e com uma ajuda médica e psicológica. A boa notícia é que isso tem tratamento. Procure ajuda dos profissionais de saúde mental e não se omita. Não demore, pois a pessoa que você ama pode estar em perigo. Fale imediatamente com os responsáveis ou com o conselho tutelar da cidade. Em casos extremos, acione o serviço de emergência. Se envolva, ame, abrace, acolha a vida. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. Hoje nós temos a participação muito especial aqui do J. Pedro Correia. Ele é criador do programa Volvo de Segurança. A gente está batendo um papo aqui falando sobre trânsito, sobre educação no trânsito, sobre tudo que envolve esse mundo de trânsito. E antes da gente continuar, eu quero apresentar mais um trabalho sobre a Semana Nacional de Trânsito, que encerrou ontem. Então a gente está mostrando aqui as ações de quem realizou pelo Brasil. Nós temos aqui a participação, que enviou para nós algumas imagens, é o Jackson Fernandes, ele é de Muriaé, Minas Gerais.
Então a campanha foi realizada na Praça João Pinheiro e contou com abordagem aos motoristas. Alguns toparam a fazer o teste, como a gente mostra aí, ele fez um teste com um aparelho, né, que é o Etileteste da Lebalon. Tá? Então eles fizeram esse trabalho interessante, parabéns Jackson, e continue participando quando tiver ações de trânsito, envie para nós. Parabéns pelo seu trabalho aí em prol da Semana do Trânsito, tá bom? Bom, a gente continua aqui batendo um papo com o J. Pedro Correia. Eu queria fazer uma outra pergunta. Muita gente fala sobre educação de trânsito nas escolas. Isso está previsto no Código de Trânsito, tem resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Por que tanta dificuldade para se implantar? O que o senhor acha? Que alguém impõe barreiras, enfim? Por que esse assunto não sai? Porque falta interesse público, porque não existe vontade política de fazer as coisas. De verdade, veja, não é só educação de trânsito, é segurança no trânsito. Ou, se você quiser ainda ser mais abrangente, é segurança. Se você tem segurança, não precisa ter segurança no trânsito, ou na escola, ou no clube, ou em casa. Lugar. Você é seguro 24 horas por dia. Quer dizer, a segurança para o brasileiro, infelizmente, não é um valor, certo? É uma obrigação que muitas vezes pode dar em multa quando você não obedece. Quer dizer, e é por isso que nós respeitamos, entre aspas, um pouco mais as leis brasileiras. Eu nunca dirigi lá fora do país, eu acredito que o senhor tenha dirigido, né? Eu vi um comentário uma vez, eu estava numa festa, não me recordo, estava falando de trânsito. E aí a pessoa falou assim, quando eu vou para os Estados Unidos, lá eu tomo cuidado. Certo. Porque lá você pode ir até preso. Aí eu fiquei pensando, mas como assim, né? Por que lá? Então, o que está faltando aqui? São leis mais rígidas? Né? Não, leis mais rígidas nós não precisamos aqui. Nós precisamos fiscalização rígida. Sim. Esse é o ponto. Quer dizer, o nosso maior problema brasileiro, e não só na área de trânsito, chama-se fiscalização. Ou seja, o ser humano, pelo menos Brasil, se não for fiscalizado... Alessandro, fora do imposto de renda, não tem nada que funcione como deve nesse país, certo? Então, esse é o grande problema. Eu morei na Suíça há 4 anos e viajei muito pelo exterior, pela Volvo e mesmo como jornalista que fui. Na maioria dos países desenvolvidos é simplesmente assim. Sim. Você tem educação e você tem repressão como extremos de uma mesma linha. Se você educa, se o cara não respeita, é punição. Acabou. E não existe... Exemplar, né? E não existe conversa. Então, sabendo que não existe conversa, você acaba respeitando. Sim. Então, nós dizemos muito, não me lembro, não foi nesse livro, foi no primeiro livro, no 20 anos de lições de trânsito, que eu digo que a certeza da impunidade é que permite essa bagunça que nós temos no trânsito brasileiro. Sim. Certo? Há pouco falávamos do problema de aumentar o número de pontos na CNH. E tem gente que diz, não, tanto faz ser 10 como 20, como 30, como 50, porque depois de terminada, de exaurida a pontuação, o cara continua dirigindo, isso é fato. Mas isso é no Brasil, porque num país sério, num país de leis rígidas, isso não aconteceria nunca. Até porque o próprio motorista não faria isso. Sim. Porque ele não tem cultura para infringir lei desse jeito. E hoje a gente vamos falar da atualidade, né? Nós temos hoje você tem o transporte por aplicativo, hoje não tem mais desculpa para a pessoa falar, não, eu preciso pegar o carro. E a valores não tão altos, né? Você faz uma viagem, às vezes curta, vai até o metrô, não é caro, né? Por que a pessoa, ela tem que estar suspensa e tem que, porque realmente não tem uma punição. Agora, isso vale para tudo. Certo. Lá em 87, quando implantou o programa Volvo no Brasil, quais foram as ações desenvolvidas aqui? Que tipo de trabalhos foram realizados? Veja, é bom lembrar o seguinte, que naquela época
notícia de trânsito era notícia de coluna policial, ponto. Certo. Quer dizer, saía junto com os homicídios lá, Isso, os roubos, e enfim. dependia do número de mortes também, para poder merecer notícia na coluna policial. Então, a nossa primeira preocupação na época era acordar a sociedade brasileira, né? Levantar o problema trânsito para ela, informá-la que ela, sociedade, matava na oportunidade 27 mil pessoas por ano, Muita gente. ou provavelmente 50 mil, que era o número estimado pelos técnicos, e a partir disso propor uma série de canais para a própria sociedade para opinar como é que poderia resolver isso, ou como é que poderia atenuar esse problema. E para isso, então, nós fizemos seminários, debates, cursos de educação para o trânsito, instituímos o Prêmio Volvo para incentivar. Inclusive, até hoje existe esse prêmio. Né? Ele está um pouco parado agora porque a Volvo resolveu mudar a linha do prêmio, que agora é mais voltado para transporte de cargas e de passageiros. Sim. Mas realmente o programa cumpriu muito bem a finalidade, porque na medida em que foi incentivando a sociedade, foi também incentivando o setor privado, Sim. foi também mexendo com governos, foi também mexendo com ONGs. Cascata, foi... Então isso foi se multiplicando e acabou gerando um movimento que ajudou muito a sociedade brasileira. E o objetivo era esse, quer dizer, nós continuamos até hoje batendo na mesma tecla, mas só que já temos uma sociedade muito mais informada, muito mais antenada. Sim, até mesmo pelos meios de comunicação hoje, né, a informação, ela corre muito rápido. Nós tivemos um acidente ontem, o senhor deve ter acompanhado, foi na Castelo Branco, certo. E isso está repercutindo na mídia toda, né? Então, no domingo passado foi, né? Foi na madrugada desse sábado, se eu não me engano. Ah, isso, E, enfim, teve, acho que, se eu não me engano, foram 4 mortes, foi assim, uma catástrofe, né? E são todos acidentes evitáveis. O problema é o comportamento mesmo. Mas só para dar uma ideia, programas como esse seu, por exemplo, nem se... Bom, primeiro que ele já não tinha internet, que foi se constituindo assim aos poucos, veio aos poucos. Mas você veja que hoje você tem programas de trânsito em grandes programas da televisão brasileira, Fantástico, Globo Repórter, Record, Bandeirantes e tudo mais. Eles fazem matéria sobre acidentes. Quer dizer, o trânsito, na verdade, virou uma grande pauta para a imprensa e nos anos 80 isso não acontecia. Não importava, né? Não é que não importava, não estava na cabeça do jornalista. Sim. Aí, a partir daquele momento, começou a pintar. Eu me lembro o quanto eu visitei as redações para mostrar os números e para mostrar a importância de fazer programas de trânsito. Muito bom. O senhor acha que as empresas, as empresas que têm frota, transporte de carga, transportadoras, elas também hoje estão mais preocupadas com isso também? Porque você tem um custo do acidente, ele é muito alto. Veja... Diretos e indiretos, né? O ideal é que as empresas, enfim, todo mundo, se preocupasse com a segurança por uma questão de valor da vida. Agora, como nós brasileiros, de uma forma geral, não damos muito valor à vida, então que nos interessemos pelo menos pelo negócio. Pois é. E as transportadoras estão muito voltadas nisso. Elas não têm, na minha visão, segurança no DNA delas, mas elas estão preocupadas porque segurança é negócio. Sim. Quer dizer, quanto menos acidente, menos custos, menos absenteísmo, menos indenizações a pagar, menos hospitalizações a pagar, menos danos públicos à infraestrutura a pagar e mais reputação perante o mercado para e se tornar mais competitivo. Então virou um grande negócio. Sim, é verdade, sem dúvida. Uma opinião do senhor, que está sendo muito polêmica, exame toxicológico. Certo. O senhor é contra ou a favor? Eu sou totalmente a favor de tudo aquilo que venha ajudar a segurança. Nós não podemos ser contra. Agora, o que nós temos que ver é custo-benefício disso. Nós temos que ver se esta é a melhor maneira de fazer isso. Eu não estou nem dizendo que não. Estão burlando isso já. Estão pegando o pelo de outra pessoa e...
Infelizmente, complicado, né? Infelizmente, porque não temos cultura de segurança. Pois é. Esse é o grande problema. Então, o exame, ele é importante, mas ele começou não tendo laboratório no Brasil, agora tem. Mandava para fora no Então, começo, então né? tinha uma série de coisas assim que realmente não era muito legal. Infelizmente, nós temos essa coisa no Brasil. Nós primeiro inventamos a ponte e depois vamos atrás de um rio para passar embaixo dela. É verdade. Fazemos meio que ao revés. É verdade. J. Pedro, vamos ter que encerrar, já deu o nosso tempo, é muito rápido. Então. Eu quero agradecer e dizer que o programa está de portas abertas, sempre que o senhor vier para São Paulo, enfim. Eu é que fico agradecido. Quiser deixar um recado final aí? Não, dizer que nós não somos campeões do mundo em matéria de acidentes. Nós dizemos muito isso, não somos. Não somos. Mas nós estamos longe de ser aquilo que gostaríamos de ser, certo? Sim. Nós não somos um país que é a sexta economia, do sexta ou sétima, e que tem um trânsito condizente com isso. Nós fizemos grandes progressos, mas há muito mais por fazer. O país não pode se acomodar vendo 30 mil brasileiros morrer no trânsito. Nós precisamos nos indignar com isso. Sim. Precisamos fazer com que as autoridades se posicionem de uma forma correta, séria, eficaz em relação à segurança no trânsito. A redução, não tenha dúvida disso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. A voz da experiência. Então, participou conosco hoje aqui desse bate-papo gostoso e a gente sempre aprende, né? O J. Pedro Correia. Esse programa vai estar disponível nas mídias sociais e também no canal do YouTube do programa Transseguro. Obrigado a todos pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.